Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas, alunos do CEPI. Sejam todos muito bem-vindos, né? Após esse mês aí de férias, né? Que eu não sei nem se pode ser considerado muito bem férias, tendo em vista que a maior parte da galera está trancada em casa. Eu tive um privilégio muito grande de poder ter saído um pouquinho. Dei uma voltinha, fui passar uns dias na beirada do mato, isolado também, né? Mas estava lá na beirada do mato com uma família de amigos meus, né? Graças a Deus eu vou ter um pouco menos estressada, porque não tá fácil para ninguém, né? Tá difícil para vocês, tá difícil para a gente também enquanto professores, porque a gente está tendo que aprender na marra a dar aula de uma maneira como a gente nunca deu, né? Que é mexendo com edição de vídeo e todas essas coisas, né? Nos falta material, né, profissional para que essas aulas saiam bem executadas. Então, assim, quero pedir a compreensão de vocês, né, em relação aos áudios, às vezes as imagens. A gente está tentando melhorar, está tentando fazer o melhor. E estamos cruzando os dedinhos também para passar logo isso tudo. Eu espero que agora agosto seja o último mês, né, que nós vamos ter que passar por tudo isso e que logo em breve a gente já esteja retornando aí para a sala de aula, como diz a minha mãe, em nome de Jesus, né? Não aguento mais ficar trancada dentro de um quarto, trabalhando dentro de um quarto. Isso é de enlouquecer qualquer ser humano. Mas enfim, vamos tirar proveito disso tudo, né? Eu acho que toda dificuldade, toda dor vem para fazer com que nós nos tornamos seres humanos melhores. Então eu acho que tudo é para melhorar, tudo é para edificar a gente. Essa aulinha dessa semana é para a gente trazer à memória aí a matéria, né, a qual a gente viu semestres passados e mais especificamente a matéria a qual vocês tiveram dificuldades lá naquela checagem de avaliação que nós fizemos. Não sei se vocês estão lembrados. Lembra que a gente fez uma checagem, vocês tiveram que entrar no horário de cada disciplina. Foi quase igual como se fosse uma provinha. E aonde eu notei mais dificuldade foi ao assunto relacionado aí ao tropicalismo, né? Então, é sobre ele que nós vamos reforçar. Nós vamos fazer alguns exercícios, o intuito é mais exercícios, mas antes eu queria refrescar a memória de vocês aí com o que foi, né? Algumas características aí sobre o tropicalismo. Ele foi caracterizado como um movimento libertário, né? Revolucionário, buscou afastar um pouco do intelectualismo da Bossa Nova, né? Então, assim, foi um movimento que trouxe libertação, né? Enquanto o país estava um pouco oprimido, nós vimos algo sobre isso, vimos textos sobre isso, né? O país passava até por um período aí de ditadura. Então, o tropicalismo veio para revolucionar, para libertar. Era uma maneira artística que a população tinha de expressar, né, em relação ao governo, de não concordar com tudo aquilo que o governo impunha naquela época. É. Qual que era o fim? O fim era aproximar a música brasileira, né, dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock, da psicodélia. Interessante observar que essa experiência estética aberta, sincrética e inovadora, lançada pelos tropicalistas, mudou não somente a música popular brasileira, mas também mudou o panorama da cultura em geral, em busca o quê? Da modernidade do país. Então, todo esse sentimento de liberdade, de libertação, ele serviu para o quê? Para que o país pudesse se sentir um pouco mais livre, né? Para que a liberdade de expressão pudesse crescer, evoluir, né? Porque a gente nota que quando as pessoas são oprimidas e reprimidas, não acontece nenhum tipo de avanço. Agora, em contrapartida, quando as pessoas estão libertas, né, quando elas não se sentem oprimidas, é passível de crescimento, é passível de mudança, é passível de um crescimento, tanto emocional quanto intelectual, principalmente cultural. Né? A gente vê que a liberdade ela possibilita esse crescimento. Né? Quando a arte cresce, o ser humano evolui. Nós, enquanto seres humanos que somos, não somos máquina. Né? Apesar de que o capitalismo
quer que nós acreditamos nisso e o capitalismo faz com que nós trabalhamos em busca disso, né? Como se fossem máquinas. Produzir, 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 consumir, produzir, consumir. E, na realidade, nós temos que nos preocupar com outro fator, que é o fator emocional, né? E como que a gente evolui emocionalmente? Trabalhando o sentimento, trabalhando as emoções. E como que a gente trabalha os sentimentos e as emoções? Através da arte, né? Através da cultura, através da música, o teatro, a dança. Tudo isso são aspectos importantíssimos para a nossa evolução enquanto seres humanos aqui na Terra, né? E aí a gente vem no nosso primeiro exercício aí, que é o quê? Você vai fazer um apanhado, né? Um breve resumo do que você achou sobre esse período aí do tropicalismo, né? O que foi o tropicalismo, quais foram as características principais, quem são os principais cantores dessa época, os principais artistas, as peças que se destacaram aí. Então, o intuito é que você faça aí um breve resumo sobre esse momento aí do tropicalismo. E algumas dicas aqui para você conseguir fazer um bom resumo. Um bom resumo, você pode optar por fazer ele, pode fazer um paralelo, né, que você pode aí apontar antes do tropicalismo o que veio, e aí aponta as características. Pós-tropicalismo, quais são as características aí que a gente pode ressaltar, né? Ou então você pode fazer um breve resumo apontando características principais, o ano em que o tropicalismo começa a acontecer, em que época, em qual cidade, o que é a primeira música aí que marca esse movimento, quais são os artistas, né? Ou então você pode fazer um breve resuminho, como se fosse uma redação, né? Um artigo aí de opinião, colocando a sua opinião, o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se o resultado de tudo isso te agradou. E o resultado de tudo isso é hoje a liberdade de expressão que nós temos hoje em dia, né? Graças a Deus a gente não é oprimido, graças a Deus hoje em dia todo mundo pode se expressar, obviamente que dentro dos limites do respeito ao outro ser humano, né? Eu posso me expressar até o momento em que eu não ofendo o outro ser humano. Então eu estou livre, posso expressar minha opinião. E assim, consequentemente, também o outro vai me respeitar, né? Então o tropicalismo ele trouxe isso aí de benefícios para a gente. Continuando a aula de exercício, vocês vão ter aí duas questões objetivas relacionadas aí ao tropicalismo, né? São questões que caíram aí no Enem. Vou ler aqui com vocês, ó. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir o seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional, prometido pelos baianos, com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. Pequena história da música popular, da modinha ao tropicalismo. E aí você tem a pergunta, né? A nova era musical mencionada no texto, ela evidencia um gênero que incorporou a cultura de massas e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero ele está presente pela obra cujo trecho da letra é, e aí você tem letra A, B, C, D e E, para você marcar aí como opção certa, correta. Ah, professora, não tem isso na matéria que você deu, não. Ok, beleza. Faltei a aula, não fui à aula, não assisti a aula online, estava sem internet. Não tem problema. Dá uma pesquisadinha aí, joga no Google, né? Tá bem simplista. São pedacinhos de música, né? Então você vai ver aí qual pedacinho dessa música aí que vai te trazer a resposta correta, tá bom? Depois a gente tem número 3 para fechar. Entre as propostas estéticas do movimento da Tropicália, pode-se destacar. Letra A, o que foi? Uma forte rejeição à contracultura e ao uso dos elementos do rock and roll. Letra B, uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. Letra C, uso da linguagem pop, que pode ser atestado inclusive na capa do álbum da Tropicália, ou impanes ou circenses. D. Ruptura total à tradição da música brasileira com o samba e a bossa nova.
Ou letra E, ruptura total com o concretismo, o movimento artístico dos anos aí de 1950. Tá facinho, resuminho, responder 2 perguntinhas, copiar só a pergunta e resposta verdadeira, tá bom? O resumo aí, ó, coloquei aí 10 linhas, né? Faça aí um mínimo de 6 linhas, 8 linhas, tá bom? Não precisa de exagerar, não. Apontando as principais características é o suficiente, beleza? Qualquer tipo de dúvida, entrar em contato com a professora lá, ó, através do WhatsApp, tá bom? Gente, lembrando, façam tudo no seu caderno, vai valer como documento, né? Nós estamos muito esperançosos de que essas aulas online só vão acontecer agora até o final de agosto. Então, se Deus quiser, em setembro a gente deve retornar para a sala de aula. Então, o intuito é, esteja com o seu material pronto, né, para você não passar raiva e para você também não ter perdido tempo, né? Muito tempo a gente presa dentro de casa para chegar lá na escola e você não ter o material para apresentar, né? Então, assim, desculpas esfarrapadas não serão aceitas. Eu conto com vocês, alunos do terceiro ano, o interesse de vocês é primordial nessa etapa, né? Não adianta de nada a gente estar dando as aulas se vocês não estiverem respondendo ou correspondendo aí ao que é esperado, né? Lembrando que tudo vai valer notinha, então faça a sua parte para que você tenha nota, para que você possa passar de ano, para que não seja um ano perdido, tá bom? O professor está morrendo de saudade de todos vocês, do fundo do coração mesmo. Nunca senti tanta saudade da sala de aula e principalmente dos meus alunos. Foi pouco tempo de convívio em sala de aula, mas são as últimas lembranças, né? São as minhas memórias afetivas que eu tenho aí, principalmente ter me dado muito bem com os alunos do terceiro ano, porque vocês já estão numa faixa etária mais madura, né? Então, assim, meu coração está explodindo de tanta saudade. Espero revê-los logo em breve, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.